Hoje eu vou falar sobre o problema do excesso de informações que eu vivo, que a gente vive de forma geral, e como isso está relacionado também com o conhecimento de forma mais ampla e de uma forma um pouco diferente, contextualizando aqui, eu vou contar um pouco de como foi a minha história, né, até chegar na questão da gestão de conhecimento para dar um pouco mais de contexto e alguns dos problemas que eu estou resolvendo, que eu estava resolvendo também. É, relacionado a isso, né? Como articular o conhecimento para as questões mais práticas do meu dia a dia, né? Seja na faculdade, no trabalho, como ter mais criatividade também. Vários aspectos aqui. Esse vídeo vai ser meio que um mapa, porque no final eu tenho uma breve surpresa, assim. Então, quero fazer... Não vou falar surpresa ainda. Mas vou falar sobre essa questão do excesso aqui para introduzir o vídeo e, enfim, as ideias aqui que eu vou apresentar. Olha, algum compromisso. Então, eu, assim, ano passado eu tava num período muito legal da minha vida, né? Eu tava envolvido com vários projetos e tudo mais. Comecei a morar sozinho, né, oficialmente. E mas eu tava lendo umas notas até para fazer esses vídeos aqui e eu percebi que eu naquela época eu tava num furacão, sabe? Na verdade que eu tinha me colocado em um furacão, que eu tinha saído de um furacão assim de termos assim de transporte, de morar longe da faculdade e tudo mais. E assim que eu saí disso, né, e que eu tava um pouco mais confortável nesse sentido, fui entrando em várias coisas, né? Então, num trabalho que não era novo, né, exatamente, eu tinha feito, já tinha trabalhado com mídia, né, que eu trabalhava na época, mas entrei para a empresa júnior, aliás, assumi a diretoria de empresa júnior, que foi uma coisa nova. Estava na faculdade, peguei matéria optativa também. Então eu fui me colocando várias coisas ali. Então de fato eu me coloquei nesse excesso de informações e aí eu percebi alguns problemas que chegaram até mim, na verdade, né? Um dos grandes problemas, principalmente com relação ao trabalho especificamente, é que eu me senti um pouco incompetente, acho que é a palavra que resume, que não é necessariamente isso, incompetente naquela função, né? Nas coisas práticas que eu tinha que fazer, mas como mostrar o valor e a importância daquilo, ou então uma forma de fazer, né? Que dentro do trabalho a gente tem diversas formas de fazer algo, mas às vezes você acha que uma coisa é melhor, uma pessoa acha que é outra, então eu não estava conseguindo encontrar esse encaixe que eu acho que vai por questões muito mais amplas, assim, não só minhas, né, mas também das pessoas que eu estava trabalhando, que a gente conseguiu é, dar seguimento ali. E eu falo não só de quem estava trabalhando comigo, mas para quem a gente estava trabalhando também. Mas de forma geral, as coisas não estavam tão encaixadas, ou pelo menos eu sentia que não estava para mim, né? Eu sentia que eu estava conseguindo entregar o máximo ali que eu queria, né, de fato, que eu achava que era compatível, né, não só entregar o máximo por entregar o máximo também, mas eu gosto de fazer bons trabalhos, de que, enfim, ainda mais trabalhando com questões criativas, né, eu trabalhava principalmente com design, com edição de vídeo, mas também fazia captação e tudo mais, então tem toda uma questão artística ali, artística barra comercial, né, isso tem que andar bem junto no design especificamente, no design que eu fazia, mas eu sentia que as coisas não estavam indo e a dinâmica ali do trabalho mesmo não estava encaixando. Além disso, na empresa Júnior, principalmente no começo do ano, eu estava como diretor, né? Então, em alguns momentos eu sentia que eu não estava dando a devida atenção, então capacitando exatamente o time da forma com que eu achava que era necessário e que até estava sendo solicitado, apesar de, assim, de ter um apoio ali, enfim, de forma geral. Minha equipe achar que as coisas estavam indo bem. Mas enfim, tava com várias questões assim, que eu acho que vão muito mais além da rotina, da produtividade, né? Questões da sua leitura mesmo, né? Percepção das coisas, da minha leitura nesse caso. Então, mas o fato é que eu até escrevi de fato literalmente isso, assim, que eu me coloquei no furacão. Foi uma nota, que esse título, ele vem de uma nota que eu escrevi na época. E é muito bom ter essa conexão, né, entre um eu do passado, um eu do presente, um eu do futuro, assim, porque isso também conta a nossa história e quando isso está registrado, tudo se facilita. E foi isso que eu percebi com esse contexto, né, que tinha tantas demandas assim, de tempo para cumprir, então reuniões, direcionamentos, receber direcionamentos, demandas ali.
Então tinha bastante tempo ali para mim gerir, mas principalmente o que eu estava sentindo na época é que eu não conseguia lidar tanto com as informações, né? Então era um fluxo de informação para cá, um fluxo de informação para lá, e coisas que eu tinha que receber e meio que interpretar, criar algo a partir dali, ou então algum alinhamento que não estava sendo muito bem alinhado, que eu não estava conseguindo talvez alinhar com o meu time também, e tudo mais. Então era muito dessas informações, né? Como me comunicar e também ser, aliás, como falar e como escutar essas informações e fazer toda essa gestão de forma mais ampla. E aí, a partir disso, eu busquei primeiro criatividade, né? Primeiro eu achava que o problema era mais de criatividade, ter boas ideias ali, ideias mais compatíveis. E com isso eu reencontrei na verdade o Elton Luiz, que é hoje a pessoa que eu tenho como parâmetro assim de produção de conteúdo e de construção de negócio de forma geral. E ele falou do segundo cérebro, o sistema de organização dele para produzir mais conteúdo e tipo eu caía ali, aí fui vendo uns conteúdos, uns podcasts sobre o segundo cérebro. E a questão é que eu, pô, achei o negócio que eu tava precisando, tá ligado? Tipo assim, eu já sabia várias técnicas de gestão de tempo, coisas que a gente tinha trabalhado na empresa Júnior, mas também antes eu sempre gostei dessas coisas, sempre achei que era uma necessidade, na verdade, além de gostar, simplesmente por gostar, mas que eu precisava daquilo para lidar com esses múltiplos interesses. Mas só que essa coisa, assim, da gestão de conhecimento dessa forma pessoal, assim, e de forma mais integrada com o conhecimento, o estudo, né, e o trabalho, assim, de forma muito integrada, de fato eu consegui com o Construindo o Segundo Cérebro, que é o livro do Tiago Forte. Eu vou pegar aqui esse livro, porque ele é foi um livro muito importante, né, apesar de não ser um super autor renomado da psicologia e tudo mais. Enfim, eu curso psicologia, né? Então isso de certa forma é importante para mim, então da filosofia. Mas foi uma forma de pensar, foram várias ideias ali, um conjunto de ideias que envolvem basicamente assim, como você pode ter um auxiliar externo à sua memória, aos seus processos cognitivos de forma geral, sabe? Segundo o cérebro é, na verdade, uma certa metáfora, assim. Inclusive, eu não gosto tanto, assim, dessa ideia tão localizada, né, do cérebro. Mas o fato é que é uma metáfora que é bem explicativa, assim, né? Você ter um suporte ali, além de você, que vai te auxiliar em diversos processos, principalmente nessa parte da informação, é aquele direciona bastante para a questão do digital, mas aqui ele vai falar que essa gestão de conhecimento, de ideias, de informações, ela tá marcada assim há muito tempo, né? Com grandes pensadores aí, tipo Leonardo da Vinci, não lembro exatamente os nomes que ele vai citando ali, mas ele pega uns autores de ficção, aí dá um exemplo da Taylor Swift, que escrevia não, né? Gravava áudios e tinha toda uma gestão ali. Então, a partir disso eu fui descobrindo esses fundamentos, né, de gestão de conhecimento, e já era um tema que a gente debatia assim em empresa júnior e tudo mais, que é uma questão muito importante, ainda mais na psicologia do trabalho, é uma questão que sempre pode ser um problema, né? Se você não tem uma boa gestão de conhecimento dentro da equipe, muitas coisas que estão construídas ali não conseguem dar andamento para frente, não só para quem está ali no momento, mas para quem está chegando, né? Então, eu já conhecia bastante do termo, né, gestão de conhecimento, mas nessa perspectiva, assim, de tipo, como é que eu posso aplicar isso para o meu conhecimento, né, seja na faculdade, seja no trabalho, isso de fato caiu como uma luva para aquele momento específico. Eu tive muita sorte de encontrar esse livro no momento que eu estava precisando, ou então de fazer uma boa pesquisa, assim, né, porque de fato, assim, tem uma hora que a gestão de tempo, a gestão de atividade, simplesmente essa coisa de você alocar o tempo ali na agenda e não pensar como está sendo feito as coisas ali dentro. Tipo, tem uma hora que isso tem um limite, sabe? Eu já tava pegando esse limite porque justamente não tinha tanto esse tempo para ficar mudando daqui para lá, de lá para cá. Porque tinham reuniões, tinham demandas ali para mim serem feitas e demandas de tempo, né? Então já estava meio que blocado, tinha uma noção ali. E o que resta é o conhecimento, né? O que resta, na verdade, é a qualidade das ações executadas naquele
períodos de tempo. E aqui que eu vejo que é a grande questão da gestão de conhecimento, que na verdade é antecedida pelo próprio conhecimento, né? Então, não tem como valorizar a gestão de conhecimento se não houver um valor, uma percepção de como o conhecimento é relevante, né? E aí eu estou falando de conhecimento de forma bem ampla, bem abrangente mesmo. Claro que assim, os conhecimentos vão ter diferentes camadas, né, de, digamos assim, validade, então de contexto. Isso é bem importante, né? Nas primeiras aulas de pesquisa, enfim, sempre tem esse papo, assim, essa retomada. Então, conhecimento de forma bem ampla, assim, né? Então, pensa na questão mesmo cultural. Eu estava lendo o livro, por exemplo, Tecnologia do Ensino do Skinner, que ele fala, ele dá um exemplo, assim, de vamos lá, colocar uma pessoa que está, eu não lembro exatamente a ferramenta, enfim, mas uma pessoa que está plantando ali, né? Plantando algo. Então, assim, as pessoas conseguem aprender a plantar, literalmente o ato de plantar, né? Cavar e colocar semente, regar e tudo mais. Tipo assim, sem que alguém ensine necessariamente. Mas quando a gente tem essa questão cultural e várias pessoas têm uma sequência de ações ali que dão certo, né? Digamos assim, vou colocar nesses termos, e eles te ensinam, isso é um conhecimento que é cultural e que vale muito pra gente partir de um ponto melhor, assim, né, de certa forma. Porque é isso, você tem um, um apoio que te permite dar mais passos, né? Então, imagina assim uma escada, né? Uma escada com relação a uma questão, por exemplo, essa questão da agricultura, sabe? É como se aquela pessoa que ensinou a outra a plantar tivesse permitido com que ela partisse de um degrau acima do que ela partiu do zero, sabe? Então, o conhecimento, ele tem essa função, e dentre várias outras funções que o conhecimento adquire, né, da gente ir progredindo a partir do nosso passado, né? Seja da nossa história, seja da história que nos acompanha de forma mais ampla e que a gente precisa valorizar também e fazer adaptações contextuais a isso também. E a partir desse valor conhecimento, então, a partir dessa ideia assim, do conhecimento, ele te leva a patamares mais fáceis ou então melhores ali em termos daquela função, daquele problema que você precisa resolver. Porém, a gente não consegue reter todo o conhecimento, né? É muito difícil a gente, assim, você ler um livro, você reter aquele conhecimento, mesmo com técnicas de memorização, que inclusive é uma coisa que eu vou começar a estudar, na verdade, voltar a estudar isso de forma mais intensa. Mas fato é que não dá para guardar tudo aqui, sabe? Por isso que a gente criou coisas como livros, que ajudam a gente a tanto espalhar mais esse conhecimento, mas também recuperar ele de forma mais simplificada, de forma mais completa, mais densa. E várias questões precisam de uma densidade, uma profundidade. Na própria psicologia eu vejo bastante isso, né? Que tem questões que a gente precisa ir caminhando ali a curtos passos, mas que antecedem muitas pessoas, né? Então, dado esse problema de memória e de recuperação, entra a gestão de conhecimento, né? Então, o próprio livro pode ser uma gestão de conhecimento da humanidade, digamos assim. Mas a questão da gestão de conhecimento pessoal é que você já tem o seu contexto, já tem a sua forma de falar, né, de escrever, enfim. E aqui o que é relevante, né? O que de fato você está estudando, sabe? É aqui que entra a questão da personalização. Que esse conhecimento, na verdade, é muito social, mas você tem coisas limitadas que só você está estudando, que só você está pensando exatamente, ideias que só você tem, entre aspas, né? Conexões que só você tem, na verdade. Que, enfim, a criatividade também não é essa coisa tão mágica, né? Tão única, digamos assim. Mas o fato é que algumas conexões específicas em contextos específicos de coisas que já existem podem ser classificadas como criatividade e tem coisas que só acontecem com você. Então, até a forma de fazer gestão de conhecimento é uma coisa que precisa ser bem personalizada, a partir desses fundamentos, fundamentar um ponto de vista, né, que vai te sustentar tanto no presente quanto no futuro.
Então, a partir desse momento que eu tive esse suporte, assim, de pensar, beleza, eu tenho essas ideias aqui, essas coisas para ensinar, essas coisas para aprender, né, naquele contexto bem louco, assim, enfim, quarto semestre também que eu tava, muita coisa para fazer de trabalho. A partir daí, eu consegui estruturar mais em projetos, pegar aquelas ideias que eu estava tendo durante a semana toda para alocar nos meus textos que eu precisava escrever, né, para a faculdade, enfim, as próprias anotações ali, né, trechos de livros que eu precisava eventualmente usar ou então repassar alguém. Eu fui organizando essas coisas de uma forma mais simples e que me permitiu, de fato, dar um pouco essa amenizada nesse grande furacão que eu tinha me metido, assim. Então, foi a partir dessas ideias que, assim, tem ideias que são, de fato, de certa forma, repetidas, né, na minha trajetória, assim, do segundo cérebro, mas, de fato, a forma de sistematizar, de organizar ali a sequência foi muito boa. E hoje eu, assim, percebi que tem algumas falhas, né, nesse processo e que eu estou buscando mais ainda intensamente isso, tanto nessas sessões, né, de minha própria memorização, retomar questões de aprendizado, integrar isso com aprendizado mais a longo prazo e questões mais tecnológicas, por exemplo, inteligência artificial, que de certa forma, quando eu fui começando a fazer isso, talvez isso seja até mais relevante do que a própria IA nesse momento, sabe, né? Ter esse repertório de forma registrada. E aí que entra a novidade, que é a série de vídeos que eu tô fazendo aqui. Que eu vou começar a fazer aqui, na verdade que eu já estou fazendo, mas eu preparei uma série que vai abranger essas questões, né? Desde do contexto, né? Eu já dei bastante de contexto aqui, de por que fazer gestão de conhecimento pessoal, como é que isso pode estar incluído na sua rotina de estudo, de trabalho, na integração dessas coisas, que está muito ligado mesmo, a partir dessa perspectiva, claro. Até os fundamentos, né, as principais ideias ali que eu estou me apoiando, né, para fazer minha gestão de conhecimento, para buscar outras coisas sobre o tema, e também um pouco do meu ponto de vista, né, daquilo que eu estou sendo exposto, aquilo que está ficando, aquilo que eu consigo misturar com questões mais contextuais, assim, né, que eu vejo na própria faculdade de psicologia, questões mais críticas, assim, sociais, que às vezes eu acho que esse tipo de livro, ele perde um pouco, né, na mão de pensar de forma um pouco mais ampla, até porque o objetivo dele não são esses, geralmente, né, mas eu acho que isso é importante até para a questão pessoal. Então, essa sequência de vídeos que eu quero fazer, vou denominar o nome de O Triângulo, porque tem base na série, né, que eu tô... Na série o quê? No curso que eu tô fazendo sobre gestão de mídias e construção de negócio. E um dos triângulos é o triângulo da criação de nicho. Eu já tô um pouco assim, porque eu tô com calor. Mas eu vou denominar o triângulo por conta disso, né, para me lembrar dessa coisa que eu tô estudando, que eu tô aplicando. Que o triângulo do conhecimento à expressão, que eu vou abranger ali de forma não sequenciada necessariamente, mas esses fundamentos, esse ponto de vista, essa junção de coisas que envolvem a gestão de conhecimento, mas também envolvem a produtividade, mas como uma consequência disso, e o próprio estudo, né? Como essas coisas estão bem interligadas e as perspectivas futuras também com relação a isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, entendido um pouco mais de por que, né, tenham gostado dessa história assim da gestão de conhecimento pessoal, como é que isso pode estar incluído na sua rotina. E eu vou deixar aqui agora o meu tchau e até o próximo vídeo, que eu vou deixar aqui uma indicação, na verdade, de um outro vídeo, que eu ainda vou escolher, um vídeo que já esteja postado, e depois eu vou trocar por uma indicação dos próprios vídeos da série aqui. Então é isso, espero que você tenha curtido. Me dá um feedback também se você curtiu essa série, né? Se você acha também que já teve incluída ou incluído, né? Se colocou em algum tipo de furacão, que eu vou gostar também de saber a sua história com relação a isso. E espero que essa sequência de vídeos consiga te ajudar, enfim, a ter uma ideia de como buscar isso, ou então
simplesmente te motivar, te inspirar a fazer algum tipo de gestão de conhecimento, mesmo que seja a mais simples possível. E até o próximo vídeo.